Bem-vindo, signo de Áries. Vamos ver aqui o que as cartas revelam sobre como será o seu mês de abril de 2026. Lembrando que essa é uma leitura geral, então receba o que fizer sentido para você e o que não fizer, abençoe a energia e solte para o universo com leveza. Eu desejo uma boa sorte para você e vamos então aqui à sua previsão. Áries, abril de 2026. Áries, abril de 2026. Áries, abril de 2026. Vamos lá então. O que vem aqui para o signo de Áries no mês de abril de 2026. Vamos lá. Principais energias. Áries, abril de 2026. Carta 1, carta 2, carta 3. Bom, signo de Áries aqui, a gente já começa então, né, com um 8 de paus, uma lua e um 9 de paus. A principal energia do mês, né, já começando aqui, é a energia de uma movimentação emocional ou de forças que não estão muito evidentes, são coisas que você não consegue perceber muito bem, é como se você quisesse mover uma energia que você não entende ainda, ou que você não compreende. Então é um mês aqui que você quer mover essa energia lunar. Você quer... Aqui é como se você quisesse ter algum tipo de iniciativa, ou alguma ambição, ou alguma vontade, ou agir. Então eu tenho uma ambição de uma coisa que eu guardei, que está lá no meu inconsciente, que eu até posso tratar como algo ilusório. Então é como se você fosse mexer em alguma ilusão, mexer em algum sonho, movimentar, agir, desejar algo que pode inclusive te trazer medos, ou mexer em medos, ou mexer em forças que estão ocultas. Então aqui o tarô... E aí quando a gente especifica, porque aqui são duas cartas do naipe de paus com a lua. Então assim, quando a gente vai especificar as duas cartas do naipe de paus é o 8, passamos para a lua e passamos para o 9. Então do 8 de paus aqui vai falar de realmente rapidez, respostas, ou você tendo que se apressar ou se mover, né? Tendo que estabelecer algum tipo de prioridade, ou meio que sendo obrigado, obrigada a lidar com algum medo, com algo que você tinha medo, ou com algum sonho muito profundo, ou com emoções que você tende a esconder, certo? Então aqui é a primeira coisa que aparece. Dito isso, a gente vai pro 9 de paus, que é o que, pelo menos eu gosto, assim, o que eu sinto muito no 9 de paus é uma energia de defesa. O 9 de paus para mim é como se funcionasse como um escudo. É uma carta de vigor, de persistência, de cautela, né? Mas eu vejo muito como uma carta de defesa, em que a pessoa está ali, ela diminui algum tipo de fragilidade. Então é como se aqui o tarô está mostrando que tem algum tipo de fragilidade, ou você vai identificar uma fragilidade em um sonho, você vai identificar, você sonha com algo, ou você tem medo de algo, você vai identificar aqui a fragilidade nesse sonho, ou a fragilidade nesse desejo, ou a fragilidade no próprio medo que você tem.
Então aqui existe essa identificação de uma energia muito forte ligada às emoções, certo? Então é o que eu vejo aqui. E aí isso é como se você fechasse... exemplo, cortei o meu dedo aqui, entende? Tô com um corte. Você vai defender isso da melhor forma possível, que é o quê? Por exemplo, vai higienizar, vai passar uma água oxigenada e vai colocar, por exemplo, um curativo para que não haja o que... Você defendeu para que aqui não seja uma porta, né? Para que corpos estranhos, bactérias, vírus possam entrar por essa ferida, entende? Então é como se aqui você defendesse. Então você entende um sonho. Nossa, essa parte do meu sonho é apenas ilusão. E eu vou lidar com isso, eu vou fortalecer. É como se você trouxesse racionalidade mesmo. Só que não é uma racionalidade apenas pela razão ou pelo intelecto, porque aqui não mostra isso, mostra pela prática. É como se a própria prática e a própria experiência te trouxessem essa percepção e ajustassem e fortalecessem algum tipo de sonho, algum tipo ou diminuíssem algum tipo de medo, te deixassem mais forte, colocam um escudo ao teu entorno. Alguma coisa que você tinha algum tipo de medo, você corrige, você fecha, você tampa. E aí aquilo ali não gera mais medo. Entende? Ou você entende porque você se torna mais forte, mais resistente. Certo signo de Áries. Próxima questão aqui, que a gente vai verificar, são aquilo que pode... Vou olhar primeiro as oportunidades, depois os desafios, certo? Então vamos começar aqui com as oportunidades, aquilo que vai estar positivo no mês de abril para o signo de Áries. Vamos lá, Áries, abril, As de copas, nossa, total, né? Total. Muitas cartas eu não vou aceitar. Deixa eu embaralhar novamente. Vamos lá. Quando vem muitas cartas juntas eu não vou aceitar. Vamos lá então. Oportunidades, as de copas. Lidar com as emoções. É ter uma nova emoção. É conseguir ter um carinho, um cuidado consigo mesmo, consigo mesma. É um refresco, sabe? É uma abertura, é o desenvolvimento de uma emoção realmente. Mais uma carta. O julgamento. O julgamento aqui é dar um significado novo à mesma coisa. Então é como se assim, você tem um medo, você tem um sonho, você tem uma ilusão, é como se você não mudasse isso. Isso não muda, mas essa ilusão você consegue se fortalecer diante dela. Você, por exemplo, dá um passo para quebrar uma ilusão, dá um passo significativo para quebrar um medo. Você ressignifica emocionalmente o medo. Se é um sonho muito profundo, aqui você não muda o teu sonho. Você ressignifica, muda o significado de algo que faz com que você chegue mais perto desse sonho. Certo? Signo de Áries. Então, o que está positivo aqui também pode ser algum tipo de proteção que você venha a ter, uma mudança de situação, literalmente, né? Você conseguindo se libertar de um jugo, porque a Lua também fala muito, né, dessa questão de sombras, de medos, daquilo que está oculto, daquilo que você não consegue perceber. E aqui o julgamento é quando você renasce, né? É quando você consegue dar conta desses medos passados e superar eles. Então é um renascimento moral aqui, né? Tem algum tipo de situação moral que tem muito a ver, que pega no teu emocional, que você consegue, através de um chamado, se libertar. Entende? Você consegue reavaliar, renovar.
Ou mesmo abrir mão, literalmente, de algum medo. Você supera algum medo através da prática. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de altura consegue enfrentar o medo de altura. Entende? Uma pessoa hipocôndrica, eu usei aqui o exemplo do corte, vai conseguir superar essa hipocondria. Entende? É algo nesse sentido, a questão energética de vocês. Tá bom? O que mais aqui vem para o signo de Áries? Agora como desafios. Qual que é o desafio de Áries no mês de abril? E depois nós vamos para todas as áreas. Desafio de Áries. Desafio de Áries é ouro. E lembra que quando eu estava embaralhando bem no início, quando eu estava embaralhando, logo que eu fiz a apresentação, dei as boas-vindas para o canal. Olha, tem 2 cartas. Então vamos aceitar. Saiu o Rei de Ouros, se eu não me engano, e o Pajem de Ouros. E eu vi, tem alguma questão aqui, ou material, né? Material, de saúde, de questões muito da questão daquilo que se apresenta como a praticidade da vida. Eu percebi, não falei, mas agora, como repetiu o Rei de Ouros aqui, né? Eu consigo trazer isso para vocês, certo? Nós temos, então, na energia do... Deixa eu ver o que veio no fundo. 3 de ouros. Perfeito. Bom, o que a gente tem aqui então como os desafios do mês de abril? Rei de ouros, força e os amantes juntas. As cartas estão conectadas. Rei de ouros traz muito para mim uma questão ligada à aquisição, uma dificuldade. Quando ele está na dificuldade, é como se você não conseguisse comprar, possuir, ter, entender perfeito. O Rei de Ouros é esse personagem que é carismático, que é prático, que é estável, que empreende. Ele é muito prático, muito competente, muito sensato. Já a força e os amantes, aqui, elas estão na posição normal, né? A força fala muito sobre um autocontrole, uma energia condensada. E aqui no desafio ainda, né? Nós temos 1, 2, 3, 4 arcanos maiores para você. Então é um mês assim bem significativo e que você vai trabalhar e lidar com questões muito importantes. Então, força e amantes aqui, para algumas pessoas, pode ser alguma questão material, onde haja dificuldades com a energia da força. Às vezes é uma energia de agressividade, briga, né? E que precisa haver uma tentativa de controlar essa briga, essa agressividade dentro de uma dinâmica afetiva, de conexão, de contrato, de união, de amor, de casal. Então, força e amantes pode ser uma obsessão aqui, energia de vingança ou um amor. Só que aqui, como ela está na dificuldade, pode ser dificuldades também em lidar com a realidade de um amor platônico, de um amor à distância, de um relacionamento passado. Porque o que o tarot está mostrando é a força com os amantes. Então, a energia da união, a energia dos enamorados, ela está muito forte. Ela está intensificada aqui. Então, é um mês que vocês podem ter dinâmicas também de uma dependência emocional de alguém que vocês vão superar. Então, essa questão da lua, que você vai lidar de forma prática e vai se fortalecer, pode estar relacionada com esse excesso de dependência de um companheiro, de uma companheira, de um parente, de uma conexão. Ou você lidando de uma forma muito prática com algo ligado à questão material, que te gera medo, te gera incômodo. É uma coisa que você não gosta de lidar com alguém que você tem alguma rusga, alguma briga, algum desgaste aqui. Certo? Então é o que eu vejo. Porém,
tudo, o positivo é você conseguir de fato ressignificar, melhorar, certo? É como se existisse uma renovação, meio quase que uma virada de página dentro dessa questão. Há a possibilidade disso nesse mês, que aí traz o julgamento, que é como vira, é uma nova fase, é um novo amor. Então esse caráter de urgência ou de excesso quase que obsessivo desses amantes, ele se renova aqui. Ele não é se renova, ele passa por uma purificação, certo? Através da praticidade, através da percepção dos medos inconscientes. Tá certo? O que mais? Vamos lá. O que vem aqui para o signo de Áries no mês de abril de 2026? Abril 26. Carta 1. Carta 2. Carta 3. Carta 4. Carta 5 aqui. Carta 6. Carta 7. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, deixa eu só olhar aqui certinho e vou beber meu café para que a gente possa entender aqui então os teus desejos. Os desejos então estão atrelados ao Rei de Ouros. Você quer de fato ter posse de algo, tá? Rei de Ouros é estabilidade, semeadura, é a capacidade de plantar e a certeza da colheita material, certo? Então é assim, é a aquisição, é o domínio, é o empreendedorismo ligado à carta do buquê, que pode ser engraçado, né? Eu vejo assim que o que você deseja é como se fosse adquirir um presente ou adquirir uma coisa ou ter a posse sobre um prazer, ter o domínio sobre um prazer. Pode ser que a gente esteja falando aqui que essa lua, que é algo oculto, que é um medo, que é uma ilusão, seja algo... Sabe essas coisas que a gente tem desejos às vezes meio deturpados, que a gente não entende? Por exemplo, daqui a pouco uma gula, daqui a pouco um gosto por determinados filmes, um gosto por determinadas músicas. É como se assim, você tivesse um desejo descontrolado ou ruim. Uma pessoa que tem um vício. Porque no desejo, como se você quisesse possuir o prazer, possuir pode ser possuir um romance também, possuir um relacionamento, mas eu vejo assim, é como se essa carta fala de felicidade, realização, romance, beleza. Eu quero comprar uma beleza. Pode ser também o que? Fazer uma cirurgia plástica. São várias coisas que você pode aqui desejar, Áries, no mês de abril. Então tem esse desejo aqui, certo? Você quer muito ter um relacionamento, melhorar um relacionamento, ter mais prazer, corrigir ou melhorar uma inclinação sua. E você vai conseguir fazer isso através da força com os amantes, ligado a âncora. Aqui tá me mostrando uma situação muito, muito, muito prática, que é o seguinte: é uma forte conexão, uma conexão quase que te segura, que te aterra. Ou seja, eu vou dar um exemplo muito simples
para que fique claro e você consiga entender, e aí você vai adaptar a tua realidade, porque são muitas energias. Então por exemplo, uma pessoa que ela é viciada em televisão, em redes sociais, por exemplo. O que ela vai fazer aqui para ela controlar esse desejo que está descontrolado, em que você está praticamente possuída ou possuído por esse desejo, quase que sequestrado, sequestrada. Você vai ter uma forte conexão com a energia da âncora, que é o que segura. Ou seja, vou excluir todas as redes sociais por um período, uma semana. Vou excluir, vou fazer um detox. Você vai se aterrar com força. E aí essa experiência é que vai te ancorar. Então a oportunidade vem daí. Desse autocontrole, desse autodomínio, dessa afirmação, desse compromisso que vai restabelecer a tua vontade, o teu tesão mesmo pela vida. Certo? Bom, próxima questão, vida afetiva. Nós temos um 8 de paus e a carta das nuvens. Para quem aqui é casado, está num relacionamento, 8 de paus com as nuvens está me mostrando que pode ser que vocês façam algum tipo de viagem ou passeio, mas as coisas não saem muito legal. Não saem muito bem, não sai como esperado. Só que só que aquele tipo de questão assim, quando a gente tá com a pessoa legal do nosso lado, mesmo os momentos ruins, ou quando as coisas não saem como a gente esperava, aquele atrapalho, aquela coisa negativa, aquilo que não saiu como a gente queria, acaba se tornando melhor do que se tudo que a gente planejou desse certo. Então, para quem tá casado, é mais ou menos essa energia. Que é como se coisas fossem dar errado, porém, a energia mais forte do 8 de paus no relacionamento é o quê? É um 8 de paus ligado a essa... a fluidez, onde vocês vão fazer algumas coisas. Então tem um desejo, tem uma vontade, mas vocês acabam superando esses desafios, essas nuvens. Alguma confusão, alguma dúvida, alguma insegurança, alguma falta de clareza, vocês superam isso, certo? Já quem é solteiro, solteira, né, 8 de paus com as nuvens, mostra vocês de fato aqui, principalmente assim quem tem dinâmicas com ex-parceiro, ex-parceira, tendo que ter um fluxo forte na resolução de traumas e questões pendentes com esse parceiro, com dinâmicas de relacionamento, para que vocês consigam ir à frente. E aqui mostra, o tarô já sinalizou que vocês, através de algo prático mesmo, lidar de forma prática com alguma coisa que prende vocês emocionalmente, vai fazer a diferença e vai ajudar vocês a superar de fato esse ex, essa ex, ou algum trauma mesmo, alguma ferida que está aberta. E nuvens mostra que é como se você já diluiu muito dessa dor ou desse sentimento, e esse mês você consegue fazer com que isso seja dissipado. Certo? Próxima questão aqui vai falar sobre a vida material, tá? E aí no material a gente tem a lua com a montanha. Então são dificuldades no campo material. Por quê? Porque você está desejando o rei de ouros, que é aquele que domina a vida material. E aqui veio a lua com a montanha ainda. Então é como se materialmente você estivesse meio sem controle, ou não conseguindo observar obstáculos, não conseguindo observar bloqueios. É como se você achasse que não tem nada a ver uma dinâmica emocional, como eu falei lá atrás, que te segura, que te prende, né? Como se você assim não percebesse que enquanto você não solta algo emocional, as coisas não fluem, porque é só você que está segurando algo. Por enfim, por uma dinâmica numa relação,
por um trauma, por um emprego, enfim. E aqui como se você precisasse soltar isso. E isso está gerando problema. Mas no âmbito assim profissional mesmo, Lua pode mostrar que um mês que pode trazer algum tipo de confusão. Eu vejo assim, confusão. Não, aqui é material, não é profissional. Ai, confusão no campo material. Pode ser. Eu peço que vocês façam o seguinte: observem tudo. Tudo que envolve no material, tentem manter o maior controle possível sobre a vida financeira, sobre a tua casa, sobre os teus itens, cuidar de questões como porta, janela, elétrica da casa, cuidar também com a questão do tempo mesmo, entende? Porque é como se tivesse algum tipo de situação meio parada ou que não andasse. É como se a vida material ainda precisasse de um certo tempo. É complexo aqui, porque envolve as coisas, o financeiro, a saúde, os teus bens. É como se assim, as coisas ainda estão travadas. Eu quero muito vender essa casa. Vou vender em abril? Aqui a princípio não, a não ser que você desbloqueie algo que trabalhe principalmente emocionalmente ou dentro daquilo que for possível para você. Vou conseguir fazer uma movimentação muito grande no mês de abril? Materialmente? Não. Entende? Saúde. Vou conseguir melhorar a questão da saúde? A Lua aqui mostra você tendo que passar por um tratamento, entende? Então não é um mês ainda que... E aqui tem quem tem alguma coisa ligada à saúde precisa tomar um certo cuidado maior aqui, tá certo? Próxima questão é a vida aí profissional. Nós temos um 9 de paus com os peixes, só que os peixes estão na posição ao inverso, né? Os peixes estão numa energia desgovernada, descontrolada. Então pode ser assim, na vida profissional, 9 de paus mostra que pode ser que tenha um fluxo desgovernado. E aí por isso que pode haver algum tipo de problemática também na questão material. Por quê? Existem dias, por exemplo, é como se fosse muito incerto. Me vem até a energia da roda da fortuna assim mentalmente. É como se tem um dia que dá muito movimento, você tem muita coisa, e aí você se prepara para aquele dia de uma forma... Por exemplo, você se prepara para pouco, e aí aquele dia vem muito. Aí no dia que você se prepara para muito, vem pouco. É uma energia muito assim no teu trabalho. No dia que você está esperando muito cliente, vem pouco cliente. No dia que você não está esperando ninguém, enche a loja. Entende? Para quem trabalha com questões aqui de, por exemplo, empreendedorismo. Já quem tem trabalho prático, assim, CLT, eu vejo que vai ser um mês meio complicado, porque as coisas elas não vão ter um fluxo. Tanto é que aqui a principal questão do mês é o quê? É você tendo que lidar com... Tem um fluxo cortado. Vocês vão precisar corrigir algo, fortalecer. Que vai ter um medo, vai ter uma resistência, uma ilusão. Vocês não lidam com algo de forma realista. E aí vocês passam a fazer esse movimento que é a correção dessa carta dos peixes que vocês vão fazer no mês de abril. Tá certo? Então é o que eu vejo aqui no âmbito profissional. Já no âmbito familiar, as de copas com a foice. Pode ser que exista um movimento meio que de afastamento um pouco, de dependência familiar, certo? Amizades, família. Eu vejo assim que você vai... É como se eu vejo algumas pessoas ofertando realmente, se disponibilizando mais para outras pessoas. Isso vai sinalizar um corte para pessoas que já estão na tua vida, certo? E pessoas que você já... Ou de pessoas que você já tem, eu vejo um certo afastamento. Porque a carta da foice, ela traz muito desse corte, dessas mudanças inesperadas, dessa energia de parecer que as suas atitudes são desagradáveis. Mas você tem que priorizar você aqui, né? E aí, para finalizar a última energia, antes da gente passar para a mensagem final...
nós temos na vida espiritual o julgamento com o cão. Nada mais, nada menos do que, de fato, você sendo guiado, guiada espiritualmente por algum tipo de entidade, força, né? É como se fosse um amigo. O julgamento é um anúncio. Pode ser que você tenha algum tipo de anúncio e contato real, tá? Através de sonhos, através de trabalhos espirituais com uma força. Aqui o cão se apresenta como alguém que tem lealdade para com você, uma amizade, uma confiança, um companheirismo, né? Uma certa fidelidade. Então é você aqui sendo fiel a alguém, a uma força espiritual, é você aqui sendo devoto, devota de uma força espiritual, e é você aqui de fato, aqui, essa força se apresentando, se anunciando de fato para você, enquanto uma amiga, alguém que te traz essa alegria, que te traz essa segurança, que te traz essa estabilidade. Tá certo, Áries? Então, é o que eu vejo, e agora nós vamos então para a mensagem final. Peço aqui que você coloque nos comentários o que você está achando da leitura, certo? Lembrando também que consultas particulares comigo, basta que você envie uma mensagem no Instagram, certo? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Instagram. E que deixe, né, o seu like, a sua curtida aí nos comentários. Isso ajuda muito o canal, tá bom? Vamos então à mensagem final através do Espírito Sagrado dos Animais. Qual é a mensagem final aqui? O camelo. Engraçado, né? A mensagem final do camelo mostra vocês precisando, porque é como, às vezes são pequenos ajustes. O que o camelo está trazendo é que aqui é como se você precisasse fazer um pequeno ajuste para não ter grandes problemas. O que o camelo faz? Para que ele atravesse o deserto, ele precisa ali, né, beber muita água, absorver muita água. Então existem momentos em que você precisa se nutrir. Você precisa dar atenção para o teu emocional. E essa atenção que você dá para o teu emocional faz com que você não precise ficar lidando com isso o tempo todo. Com que você consiga, depois de lidar uma vez de forma profunda, percorra um novo período sem que você precise ficar se desgastando, sem novos desgastes. Então o camelo ele é muito resistente. Ele tem resistência, ele consegue absorver muito nutriente, se fortalecer. Então é um mês de fato aqui em que o Espírito Sagrado do camelo traz esse fortalecimento aqui para a tua alma, para o teu corpo físico, para a estrutura de vida que você tem. Mas passa principalmente por essa dinâmica da lua, que também está aqui nessa carta, e dessa absorção da questão emocional, da observação daquilo que é ilusão, daquilo que é medo, daquilo que é sonho profundo. E através dessa observação você conseguindo aí ir muito, né, caminhar, fazer um trânsito, né, transitar por uma longa distância, por uma longa jornada, sem que você precise ficar o tempo todo mexendo em feridas do passado. Mas existem momentos que é necessário que você mexa nessas feridas, absorva essa água, absorva esses nutrientes para que você consiga aí, né, fazer essa jornada sem grandes problemas. Tá certo, signo de Áries? Então, eu peço aqui que você, né, se gostou dessa tiragem, ajude o canal a crescer cada vez mais. Se inscreva, ative as notificações, contribua também, né, com o canal financeiramente com qualquer valor. A chave Pix está na descrição do vídeo, ou clique também no coração se tiver aqui no Valeu Demais aqui embaixo. Não esqueça dos atendimentos particulares lá no Instagram, tá bom? Um abençoado abril de 2026, signo de Áries, e que as vibrações de altíssima frequência ressoem na sua vida hoje e sempre, viu? Muitas bênçãos!